Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, ele vem dizer para a gente algo muito importante sobre a intimidade do nosso coração para com Deus. E ele nos ensina: limpa teu coração, faz dele uma casa para o Senhor. Deixa que ele more em ti e tu morarás nele. Santo Agostinho, bispo de Hipona, doutor da Igreja, rogai por nós. Seguimos então com a vida sexual no casamento, falando agora um pouco sobre a importância da pureza e da castidade. Nesta triste cultura pansexualista que hoje vivemos, não é mais tabu falar do sexo, mas agora é o contrário. Tabu é falar de castidade, de virgindade, de pureza, como se fossem algo monstruosos e que diminuem a pessoa humana. A pressão da sociedade ela é tão grande que as moças, os rapazes, os jovens, os que estão no sacramento do matrimônio, os cristãos, mesmo os cristãos, se não forem muito fiéis a Deus, não resistem à força da onda, esse tsunami que vem contra nós através das redes sociais, através das conversas de amigos. Nós encontramos o tema, a onda, o tsunami, o dilúvio que essa sexualidade desregrada vem contra nós em todos os lugares e ambientes. No começo do século XX, começou a se propagar a falsidade de que a castidade poderia fazer mal à saúde. Recalcar o sexo seria deixar o homem neurótico. Mas as últimas pesquisas mostram o contrário. Num mundo em que a libertinagem sexual está presente, encontramos um homem imaturo e neurótico, precisando cada vez mais de psiquiatras e psicólogos. O clima da sociedade contemporânea se acha profundamente marcada pela mentalidade freudiana. Esta ensina que o ego está imprensado entre os instintos ou impulsos naturais e o id e o superego, ou a censura da sociedade, que impede os impulsos de se expandirem. Quem atende à censura e se contém, diz a escola freudiana, corre o risco de cair em neurose. Por isso, deve romper as barreiras do superego e das largas aos instintos. A análise existencial mostrou com clareza o quanto havia de preconceito na análise de Freud. Filósofos como Bergson, Hertz, Marx e outros mostraram bem os erros de Freud. Não podemos esquecer que uma das razões da queda do Império Romano, foi apontada por bons historiadores, foi a imoralidade. O que levou a afirmar que as nações não perecem por falta de ciência e de poder, mas pela falta de valores morais. E olha como nós estamos hoje, olha para a nossa sociedade hoje, a gente pode chamar aí ela de uma nova Sodoma, né? O retorno, né, de Gomorra. Confúcio, 5 séculos antes de Cristo, ele escreveu: os mandamentos para destruir os inimigos, entre eles havia o 4º mandamento, que mandava fomentar a luxúria, o uso do sexo apenas como prazer e diversão. Vou repetir isso aqui para você, olha só. Confúcio, 5 séculos antes de Cristo, escreveu: os mandamentos para destruir os inimigos. Entre esses mandamentos havia o 4º mandamento, que mandava fomentar a luxúria, o uso do sexo apenas como prazer e diversão. A gravidade do pecado da impureza, a luxúria, é que mancha um membro de Cristo. E é interessante quando se fala dessa questão da luxúria, porque o pecado da gula, ele tem tudo a ver com uma sexualidade desregrada ou desenfreada, porque é o exagero de algo que, de fato, nós temos que ter um controle.
Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Isso a gente encontra Paulo pregando muito forte lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. São Paulo diz assim: assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós somos membros uns dos outros. Também lá em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Deus decidiu salvar a humanidade, formando o corpo de Cristo, como disse São Paulo, restaurar todas as coisas em Cristo. Quando um cristão comete um pecado de impureza, não suja apenas a si mesmo, mas também ao corpo de Cristo, do qual é membro. É neste sentido que São Paulo alertava os fiéis de Corinto sobre a gravidade desse pecado. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Então, é o que eu digo para você. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? O seu corpo é sagrado, é um templo santo, é templo do Espírito Santo de Deus e é sagrado. E deve ser tratado como tal. Você não pode profanar o seu corpo. Você não pode profanar o seu corpo. Note que o apóstolo enfatiza os corpos, isto é, a realidade do corpo místico de Cristo. Não é apenas espiritual, mas também corporal. Sem os nossos corpos não haveria a impureza. De forma especial, isto ocorre no pecado da impureza, o que leva São Paulo a pedir aos coríntios: fugir de fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. A fornicação é a união carnal fora do casamento, entre o homem e uma mulher livres. Então, a fornicação ela já parte da questão de relações entre namorados, noivos, pessoas amasiadas, pessoas em segunda união. Esse é o pecado da fornicação. É gravemente contrário à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Não só a geração, mas também a educação dos filhos, como nós prometemos a Deus diante do altar. A Bíblia ela condena a vida sexual antes ou fora do casamento. Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Fora de tua mulher, não te autorizes jamais um comércio criminoso. Lá em Tobias, capítulo 4, versículo 13. Depois, envergonhai-vos da fornicação diante de vosso pai e de vossa mãe, e da mentira diante do que governa e do poderoso. Eclesiástico, capítulo 41, versículo 21. Mas, a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 25. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. 1 Coríntios 6, capítulo 13. E eu falo isso porque nós estamos dentro de uma realidade onde nós encontramos, como foi dito aqui no princípio desse tema, sobre a pureza, pessoas que elas acabam trocando Jesus, trocando o Santíssimo, trocando a Eucaristia, trocando a confissão por uma relação sexual, por um egoísmo na masturbação, por viver amasiada, trocando os sacramentos. Ora, Cristo é o centro da vida do cristão. Cristo é o nosso tudo. Eu só posso amar a minha esposa, minha noiva, minha namorada, se primeiro eu amar a Cristo. Não é o contrário. Eu vou encerrar com algumas outras passagens aqui para não ficar tão extenso. Receio que a minha chegada entre vós, Deus me humilhe ainda a vosso respeito, e tenha de chorar por muitos daqueles que pecaram e não fizeram penitência da impureza, fornicação e dissolução que cometeram. 2 Coríntios 12, 21.
Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Quanto à fornicação, a impureza, sob qualquer forma, ou avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. E aqui ele já condena palavras de duplos sentidos, brincadeiras de duplos sentidos. É impureza, é fornicação, é avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Mais uma vez você sendo convidado a viver a vida que o Senhor tem para você, uma vida de santidade. Mais uma vez, o Senhor, Ele confia em você, Ele acredita em você. Ele acredita que você vai responder esse chamado de santidade. E não é à toa que o Senhor tem falado aqui para nós, quanto discípulos, porque há uma predileção do Senhor para com os virgens, para com os castos. Vocês têm ouvido bastante falar sobre isso. Depois eu quero continuar ainda esse tema sobre a importância da pureza e da castidade. Mas, de primeiro momento, sede santos, como convém. O Senhor te chama a essa santidade. Medita em cima dessa passagem, Efésios, capítulo 5, versículo 3. Medita sobre ela. Faz uma análise da sua vida. Pede à Santíssima Virgem, pede ao Castíssimo São José, para que te auxiliem numa vida pura, numa vida casta. Porque só verão a Deus aqueles que são limpos de coração. E eu termino com Santo Agostinho, reafirmando o que ele disse. Nesta manhã, limpa teu coração. Faz dele uma casa para o Senhor. Deixa que ele more em ti e tu morarás nele também. Somente assim você vai alcançar aquilo que a gente já falou outras vezes e tantas vezes. A divina inabitação da alma. Diálogos de amor com Jesus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.